pessoal, como é que vocês estão? Mais um semestre se iniciando aqui na minha rotina, né? Mais um semestre de psicologia. E hoje está sendo aquele dia em que eu começo a organizar melhor as planilhas de estudo. Então eu deixo tudo organizadinho no Notion. Coloco os cronogramas, os dias em que eu vou tirar para ler o assunto, para revisar. Acho que isso facilita aí o processo de estudo durante o semestre e evita também que eu procrastine, né? Eu sei que quando a gente fala sobre estudar, as técnicas elas são muito individuais e subjetivas. Tem gente que vai gostar mais de ouvir podcast, de assistir vídeos, tem gente que vai gostar mais de ler em voz alta, de escrever. Eu particularmente venho seguindo um método aí específico que eu aprendi enquanto estudava neurociência e eu quero compartilhar com vocês. Acho que isso pode ajudar vocês que estejam aí se preparando para provas, para concursos, seja em relação à faculdade, seja em relação ao trabalho. Enfim, são técnicas que muito provavelmente vão favorecer aí o processo de aprendizagem de vocês. Muito importante a gente pensar que algumas pessoas vão dizer aí que técnica X aumenta probabilidade de 100% de eficiência do cérebro, mas a verdade é que o que a gente tem hoje são várias técnicas com anos de estudo, cujos resultados vão trazer aí métodos com indicativo de maior probabilidade de eficiência, mas lembrando que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Não quer dizer que o que funciona melhor para mim vai funcionar melhor para outra pessoa e vice-versa. Então é muito importante a gente ter esse domínio em relação àquilo que funciona com a gente, aquilo que desperta mais o nosso interesse em estudar e por aí vai. Primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que o cérebro ele aprende mais relembrando do que só relendo. Quando a gente se esforça para tentar lembrar de algo que a gente já viu, a gente, de uma certa forma, obriga o nosso cérebro a refazer o caminho da memória. É como se a gente trabalhasse para criar novas sinapses ali nos neurônios, para facilitar o caminho aí entre a busca pela informação e a resposta. Tem um estudo muito bacana feito em 2006 que ele vai trazer basicamente isso, né? Alguns estudantes foram expostos a metodologias diferentes de estudo e verificou-se que aqueles estudantes que passaram maior tempo tentando relembrar as coisas que estudavam tiveram um aprendizado significativo, mais significativo, né, do que aquelas pessoas que ficaram só relendo. Quando eu estudava para neuroanatomia, eu fazia muito isso. Por exemplo, se você pega o tronco encefálico para estudar, e aí você vai estudar um pouco sobre os tratos, sobre as partes do tronco encefálico, você vai se deparar aí com muitas nomenclaturas diferentes, com muitas informações diferentes. E se a gente fica preso a só ler, fica mais difícil de relembrar esses nomes, né? Eu gostava muito de imprimir algumas imagens dessas partes, por exemplo, se eu pegasse uma imagem do bulbo, e aí eu ia pegando essa imagem vazia, assim, as nomenclaturas, e tentava colocar os nomes que eu ia lembrando. Fazia isso, depois fazia a correção, e aí aquilo que eu errava eu reescrevia, e mais à frente eu refazia esse teste novamente. Então eu sempre buscava entender quais são os nervos, quais são as partes daquela área, quais são as funções de cada uma dessas partes e por que essas partes estão onde estão e por que elas fazem o que fazem. Eram sempre as perguntas que eu organizava ali para estudar cada coisinha de cada área ali do sistema nervoso. Uma outra coisa também que já é comprovada cientificamente é que o cérebro ele não se adapta bem a maratonas de estudo. Isso porque a gente precisa do descanso. Muita gente tem essa ideia, né, de que estudar 8 horas seguidas é ser mais eficiente, quando na verdade, quando você estuda de forma espaçada, você tem melhor aproveitamento. Essa prática, inclusive, é conhecida como prática espaçada e ela funciona basicamente assim. Ao invés de você estudar tudo de uma vez só, durante um período ali de 4 horas, você divide esse estudo em dias diferentes em uma quantidade de tempo menor. Então, por exemplo, digamos que eu tenha a prova de neuroanatomia. Aí eu vou me programar uma semana antes e aí eu estudo um dia, no dia seguinte eu faço uma revisão rápida, no dia seguinte eu faço outra revisão mais aprofundada, espero passar alguns dias, uns 3, 4 dias, faço uma outra revisão e dessa forma eu vou fazendo esse cronograma de forma espaçada. Outra coisa que funciona para mim é misturar os conteúdos. Então, por exemplo, eu não gosto de passar longo período estudando a mesma coisa. Então eu divido esse cronograma de estudos em blocos e hoje eu vejo tal coisa, assunto X, amanhã eu vejo assunto Y, mais tarde eu reviso o assunto X novamente. Isso de uma certa forma faz o nosso cérebro identificar aí diferenças entre esses conteúdos e aprender a lidar com essa alternância, recuperando as informações constantemente. Outra coisa também que me ajuda muito é explicar, né, o assunto. Quando a gente explica, a gente estuda 2 vezes. Eu costumo fazer isso aqui em voz alta aqui em casa, então eu começo a falar o assunto e falar como se estivesse, sei lá, falando para uma turma, falando para um grupo de pessoas. Às vezes simulo uma apresentação de trabalho, especialmente quando eu preciso apresentar um seminário. E sabe o que é mais legal nessa técnica? É que quando você está ali tentando explicar um assunto, você percebe aquilo que você tem domínio e você percebe também quais são as partes em que existem lacunas. Então, por exemplo, eu estou ali falando sobre o sistema nervoso periférico
E aí eu começo a falar sobre um trato X, mas esqueço como funciona o trato Y. Então, a partir do momento que eu faço esse processo de tentar explicar, eu percebo que existe uma lacuna e, obviamente, sabendo dessa lacuna, eu vou procurar estudar um pouco melhor aquilo que eu estou com deficiência. Outra coisa importante também para a gente lembrar é que o sono faz parte do estudo. Então, quando a gente dorme bem, o nosso cérebro ele reorganiza as informações, fortalece a memória, traz mais disposição para estudar. E é muito importante você não negligenciar isso nesse processo de organização. Agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de como eu organizei a minha rotina de estudos para neuroanatomia. Eu utilizo a plataforma Notion e acho que ela me oferece bons recursos aí para trabalhar com checklist, planilhas e todo esse material que a gente precisa para organizar tudo, guardar ali os arquivos em nuvem. Eu vou abrir aqui para vocês o Notion, mostrar um exemplo de como eu organizo a minha rotina de estudos. Vou pegar de exemplo aqui a organização que eu fiz para estudar tronco encefálico para a disciplina de neuroanatomia. E vocês vão ver que eu sempre divido aqui metas da semana. Então eu sempre coloco aquilo que eu preciso fazer durante a semana. Nesse caso aqui eu coloquei entender a divisão do tronco encefálico, identificar estruturas principais, relacionar cada estrutura às suas funções e revisar utilizando recuperação ativa. Como é que é o processo de revisar utilizando recuperação ativa? Foi aquilo que eu falei no início. É você forçar o seu cérebro a relembrar essas informações. Nesse caso, como eu falei, eu gostava de utilizar as imagens ali da área do cérebro e tentar relembrar ali os nomes e colocar suas funções. Mas aqui embaixo vocês vão ver o cronograma. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, segunda-feira, estudar mesencéfalo, ponte e bulbo, 45 minutos, e tiro ali 15 minutos para fazer a recuperação ativa. Terça-feira, revisão de 20 minutos, desenhando o tronco encefálico e nomeando as estruturas. Quarta, foi o momento em que eu parei para estudar sobre nervos cranianos, formação reticular e funções vitais. Nesse dia, eu gravei um áudio de 3 minutos tentando explicar esse assunto, né? Então foi quando eu fiz aquela prática de explicar a si mesmo e entender as lacunas que eu tinha naquele momento para estudar ainda. Na quinta-feira, eu dividi o estudo em 30 minutos para tronco encefálico, 30 minutos para psicofarmacologia, lembra aquilo que eu falei de misturar um pouco os assuntos? Então, no meio disso tudo, eu já introduzi o estudo de uma outra disciplina e depois eu fiz 20 minutos de recuperação ativa para tentar revisar os conteúdos que eu tinha aprendido até aquele momento sobre tronco encefálico. Já na sexta, eu fiz a revisão do conteúdo que eu vi no primeiro dia e tentei responder algumas perguntas sem consultar o material. E no domingo, eu fiz uma revisão em folha em branco, que foi escrever tudo que eu lembrava, tudo que eu precisava saber ali até o momento da prova. Aí eu sempre coloco um checklistzinho para ir marcando tudo que eu fiz e esse foi o cronograma que eu estudei para meio que revisar, estudar para uma prova tendo prazo de uma semana, né? Óbvio que se a gente consegue organizar os nossos estudos para mais tempo, fica muito melhor. Mas, acho que uma semana ali de duração, uma, 2 semanas, você já consegue ter um aproveitamento legal. Então, basicamente, tudo que a gente precisa para uma boa técnica de estudo é fazer o estudo ativo, que é tentar relembrar o conteúdo sem consultar o material. É você fazer a técnica de estudo espaçada, ou seja, dividir tudo que você precisa fazer em blocos e não deixar para fazer tudo de uma vez só, em um único dia. Então você vai trabalhar com o espaçamento de um conteúdo para o outro, de uma revisão para outra. Outra coisa também que eu falei aqui foi sobre a mistura de conteúdos, que é algo um pouco particular, né? Para algumas pessoas talvez não funcione bem, mas para mim funciona, que é no meio do estudo ali você introduzir o conteúdo de uma outra disciplina para até você conseguir fazer a diferenciação ali de uma coisa para outra, enfim. Claro, uma das coisas mais importantes é descansar, dormir bem. Você precisa disso para fortalecer a sua memória, para ter mais disposição para estudar e revisar os assuntos. Então, não deixe de negligenciar essa parte, porque ela é muito importante. Então é isso, acho que não tem muito segredo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Notion, com essa parte aí que eu fiz o cronograma de neuroanatomia, para vocês darem uma olhada, se quiserem se inspirar também, para organizar a rotina de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, comenta aqui embaixo o que acharam, quais são as dúvidas. Compartilhe também aquilo que funciona melhor para vocês em relação ao estudo. Vai ser muito bacana a gente ter essa troca. E não esqueçam de se inscrever também no canal e aguardar aí os próximos vídeos. Grande abraço!